Om Hara, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conforme apontado no filme Avatar, um filme belíssimo, seja o primeiro Avatar ou o segundo Avatar, eu estou vendo vocês. Eu te vejo é quando nós observamos a grandiosidade, a profundidade, quando observamos o coração de uma outra pessoa. Hoje eu vou estar dando uma aula aqui, uma aula a todos, mas que principalmente é voltada para o pessoal que está estudando terapias comigo, seja terapias do amálgama tântrico, da terapias corporais, os curadores energéticos, que é a antiga formação de terapeuta quântico, agora em 2023 remodelada, que 2023 seja no Tantra, seja nas terapias, seja no Yoga, a Humana e Amor vai dar formações como nunca deu. Nós vamos realmente formar alguns dos melhores terapeutas do planeta. E na aula de hoje eu vou estar falando sobre sofrimento, sobre karma, sobre algumas terapias que vêm do budismo, do tantra, das terapias haitianas também, que a gente possa estar tratando das questões que envolvem principalmente o nosso sofrimento. Então essa aula, se você quiser compartilhar, seja para pessoas com depressão, ansiedade, melancolia, para pessoas com impulsos suicidas, para pessoas que não estão conectadas às vezes com o coração. Vocês vão ver aqui que o coração ele é muito forte. Nosso coração é muito forte. E a nossa mente é muito frágil. Até porque a mente nem nossa é um coletivo de um monte de informações. O nome disso chama memética. Coração forte, mente fraca, de um modo geral. Então hoje nós vamos falar sobre essas técnicas. O Kleber já está aqui, que é um querido aluno. Outras pessoas também vão se aproximando, a Hilda, a Fabiana. Então, vamos lá. Eu vou bater uma palma aqui para gravar o som e começar a nossa jornada, ok? Vocês vão poder deixar perguntas, enfim, no decorrer da aula. Saudações Pascoal, Roberto, Servília, Rose, Souza, que eu estou vendo aqui, né? Vieira, Dida Vieira. Vamos lá, então. Vamos. Deixa eu só confirmar se eu realmente o celular desliguei. Então, vamos começar a nossa jornada. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos tratar do sofrimento. Seja o nosso sofrimento, o sofrimento alheio, seja trabalhar a nós mesmos, ou muitos do que me acompanham são terapeutas. Então, como lidar com o sofrimento baseado nas terapias que vêm do Oriente. Há pouco tempo atrás, a Monja Coen escreveu esse livro muito bom, que se chama O Sofrimento é Opcional, onde ela coloca vários valores do Zen budismo e faz uma reflexão que sentirmos dor é natural, mas que o sofrimento é uma opção. Na minha visão, o sofrimento, por vezes, sim, é uma opção, por outras vezes, existem sofrimentos muito contundentes. Por vezes, nosso coração realmente é ferido. E eu estava lendo esses dias um texto do Cortella, Mário Sérgio Cortella, conversando com o Leandro Carnal. É um livrinho que diz para que vivemos? Ou é algo bem próximo disso, de que valia, de que vale, qual o nosso legado na vida. Então são várias reflexões desses filósofos, e me chamou a atenção uma delas, aonde foi feita uma pesquisa muito séria,
E pessoas, por exemplo, que recolhem lixo, que no Guarujá tem muitas, pessoas que recolhem latinhas de refrigerante para reciclar, aqui também tem muitas. Anteontem mesmo, eu e a Nanda encontramos um mendigo andando com um cachorro cego, que ele cuida assim com uma dedicação, com uma atenção, com um respeito com esse cachorro cego, e eu encontrei ele, ele é sempre sorridente, ele fala comigo e com a Nanda. Enfim, e nessa pesquisa, é apontado que essas pessoas que vivem em situações limítrofes dificilmente se suicidam, que suicídio, na maior parte das vezes, vamos excluir pessoas que têm doenças graves ou passam por traumas assim terríveis, mas, de um modo geral, o suicídio ele acontece com pessoas que têm muitas coisas. E quem não tem praticamente nada, financeiramente falando, raríssimas vezes cometem o suicídio. Isso tem a ver com resiliência, isso tem a ver com garra. E é interessante porque nós vamos encontrar, quando se trata do sofrimento, eu fiz aqui umas anotações, muitas colocações, como eu não sou capaz de me realizar, eu sou uma farsa, sou uma mentira, que é a síndrome do impostor, que hoje atinge muitas pessoas que acham que são falsas. Outras dizem, eu sou vítima das circunstâncias, ou a culpa do que acontece na minha vida é do meu pai. Outros veem o mundo de forma cinzenta. Outras já começam a olhar na direção de desistir de tudo. Aliás, eu lido com muitas pessoas que desistem de absolutamente tudo, que vivem numa zona de conforto e que têm muito mais potencial do que elas pensam. Outras falam: não, eu não preciso de ajuda, eu não estou doente, e tenta resolver problemas que talvez umas ou algumas sessões terapêuticas seriam interessantes. Outras fogem do remédio ou dos remédios, outras da atividade física, outras se queixam sempre que trabalham muito e que estão sempre ocupadas. Outras ainda creem que algumas pessoas as perseguem, outras colocam a culpa no governo ou na região aonde elas moram. Outras falam: "Ok, terapias é mentira, o mundo me persegue, isso acontece só comigo, eu atraio essas situações, não tem saída, tudo é sofrimento, tudo é dor". Então aqui já começa a fazer uma análise, em ti, qual é a tua queixa principal. A minha queixa principal passa muito por questões de injustiças do mundo. Talvez como minha mãe, foi muito ensinou muito honestidade, assertividade, palavra de honra, esses valores, quando eu não vejo no mundo, eu já começo a me queixar. E todas essas queixas podem acabar se tornando, claro, um incômodo, um simples incômodo, ou uma depressão, odores, terríveis. E voltando à questão que eu falei agora há pouco, por vezes, pessoas que não têm nada passam por situações limítrofe e não sofrem, não sofrem. E existem pessoas que inventam uma série de sofrimentos na vida. Claro, observando que quando nós entramos no UOL, na Globo.com, no IG, nesses portais de notícias, Jovem Pan, são notícias terríveis, que vão criando conexões no nosso cérebro de que ninguém presta, de que tudo é dor, de que tudo é sofrimento, conexões que acabam sendo muito prejudiciais para a nossa vida. Basta pensar assim para ti, basta fazer você pensar hoje, quais notícias boas que você teve na tua vida, hoje? E quais as notícias ruins que você teve na tua vida? Isso me faz lembrar um detox que eu estou fazendo, que eu iniciei em 2023, de que cada pessoa que eu, porventura, tiver que conversar, tiver que atender, que não seja profissional, seja por WhatsApp, ou por telefone, ou por mensagem, o máximo que eu vou permitir do meu tempo são 2 minutos para uma pessoa. 2 minutos, ela vai ter que falar tudo aquilo
que ela quer me falar, porque eu senti que eu comecei a cuidar muito da vida alheia e esquecendo da minha. Muito de notícias alheia e esquecendo das minhas. Então, se nós evitarmos que seja por uma semana as notícias de todos os tipos de telas, de computadores, de televisores, de monitores na nossa vida, muita coisa já vai estar mudando. Agora, vamos lá. Vamos entrar nessa visão das tradições orientais, não é? Tem uma frase de Buda que diz assim: o meu ensinamento é sobre o sofrimento e a sua transformação. Siddhartha Gautama, o Buda, que muitos de vocês estão vendo aqui atrás de mim, uma imagem de Siddhartha, ele já tinha essa frase que ele vem nos ensinar elementos a respeito do sofrimento e a transformação do sofrimento. Então, além das frases que eu já te falei, nós observamos também que o sofrimento ele vem causado por uma respiração curta, por abaixarmos a cabeça, por uma postura física, por vezes deprimida. Também o sofrimento surge da forma como nós vamos ler o mundo, como vamos classificar uma série de elementos como dores do mundo. E se nós olharmos para a vida de Buda, ele foi alguém que enfrentou o sofrimento. Siddhartha Gautama era um príncipe, ele tinha absolutamente tudo. Então vamos colocar no dia de hoje, ele tinha o melhor celular, ele tinha uma Ferrari, ele tinha a melhor casa, ele tinha uma família super equilibrada, ele tinha várias mulheres. Naquela época, os homens na Índia podiam terem vários casamentos. Ele tinha as melhores roupas, Dolce Gabbana, Calvin Klein, Cavaleira, tinha tudo que você pode imaginar. Mas esse tudo não era o bastante. Aliás, essa é uma frase de Salomão, onde ele dizia exatamente isso, né? Onde ele colocava, quando tudo não é o bastante. Por vezes isso para nós pesa muito. Eu tenho tudo, mas esse tudo não é o bastante. Esse tudo não é o bastante. E quando tudo não é o bastante, eu começo a olhar com olhos críticos, com olhos perversos, com olhos sempre apontando o dedo. E isso acaba se voltando para mim também, também. Isso pode se tornar o que nós chamamos de depressão. Então, voltando, o Buda tinha tudo, mas tinha um olhar muito negativo das coisas. Podemos colocar um olhar repressivo, um olhar machista, um olhar racista, não é? Tinha um olhar péssimo em relação a tudo, e mesmo tendo tudo de bom, tudo de bênçãos, e o que acontece com Buda? Ele sai de um castelo, ele sai de um palácio e vai para o mundo, em busca, vai para o mundo em busca de respostas para o sofrimento. Porque ele tem tudo e ainda assim sofre, mas ele questiona isso. Ele vai buscar isso. Por que eu sofro? Quais são as razões do sofrimento? Ele aprende muito quando vai num crematório, onde ele vê, onde ele observa, no crematório que tudo acaba. Num outro momento, ele percebe, para que fazer tempestades num copo d'água? Percebendo o quanto que pessoas criavam confusões na própria vida. Num outro momento, ele visitou muitos cemitérios e viu as pessoas sofrendo, as pessoas que perderam alguém. E ele se deu conta de que tudo é transitório, de que tudo tem um começo, tudo tem um fim. E Buda ele vai meditar com uma série de brahmanes, que são sacerdotes, aí a história vai, até o momento que ele se ilumina, que ele tem uma percepção de quem ele é. E isso é muito bonito, porque hoje eu tive contato com um iluminado. Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar no programa Paranormal um mestre que veio do Tibete, um monge que ficou 22 anos no mosteiro, era um iluminado, que seguiu o budismo. Depois de 22 anos ele tem um despertar, assim como o Buda Gautama também. Mas quando o Buda se ilumina, ele diz algumas coisas.
interessante isso, as colocações que Buda traz para nós, que é chamada de 4 nobres verdades, que eu quero que você reflita na tua vida essas 4 nobres verdades e que você leve para as pessoas próximas de ti, principalmente se você for um terapeuta. Então, a primeira nobre verdade chama dukkha. Dukkha, ele diz: todos têm dukkha. Dukkha, às vezes, é tratado como sofrimento. Todos sofrem, todos perdem algo, todos estão contra algo. Mas é interessante que hoje, pesquisando a palavra dukkha, os teólogos budistas, dukkha quer dizer insatisfação. Insatisfação. Você está insatisfeito com o quê? Você está insatisfeita com o quê? É claro que tem coisas que são muito com a guerra, com a fome, com a violência animal, com a violência humana, mas quando nós olhamos para a nossa vida, as nossas queixas são sempre pequenininhas. São muitas vezes, sempre não, mas na maior parte das vezes, são muito limitadas. Muito limitadas. Imagina, por exemplo, Duca, naquela época, que não tinha telefone, que não tinha Netflix, que não tinha automóveis, que não tinha uma medicina sofisticada como hoje nós temos para quem tem dinheiro, mas dukkha são insatisfações menores que Buda estava falando, insatisfações insignificantes. Na época de Buda, creio que não existia, por exemplo, depressão ou uma ansiedade grave. Dukkha seria alguma coisa passageira, mas que pode se tornar, dependendo do meu ponto de vista, algo muito grande. Então, a primeira nobre verdade, Buda fala 4 nobres verdades. Depois nós vamos falar, isso vai se dividir em 8, que é chamada Senda Octuple, que é o processo terapêutico que eu vou compartilhar contigo, para você levar isso adiante. Então, a primeira nobre verdade, Buda está meditando, há vários dias, jejuou muito, fez muito yoga, um yoga sofisticado, sério, que é o yoga da Índia. E depois de vários dias ele abre os olhos e diz: eu e todos os seres somos iluminados. Ele faz essa declaração: eu e todos os seres somos Buda. Na essência, todos já são iluminados. Na essência, todos já buscam aquilo que são. Se a gente não olhasse tanto para fora, se reconheceria esse Buda. Então, Buda começa com essa história: eu e todos os seres somos iluminados. Logo em seguida, ele fala: todos sofrem. Essa é a primeira nobre verdade. E é dukkha. Dukkha existe. Insatisfação, reconhecer a depressão, reconhecer que existem doenças graves. Buda era como se fosse um médico, um Freud da época. Ele consegue perceber que, para que haja cura, nós temos que reconhecer essas feridas. Eu falo isso muito para quem eu formo. Não adianta, às vezes, eu querer saber a origem do problema de um cliente, ele tem que ver isso. É como Jesus falava: você vê, você vê nos olhos dos outros os ciscos nos outros, mas não vê a trava nos teus próprios olhos. Então Buda fala: eu tenho que reconhecer, eu tenho que me curar. E essa cura, ela vem sabendo que existe a dor, que existe o sofrimento, e que dor e sofrimento são 2 coisas diferentes. O que dói hoje em ti? Pensa isso, sente isso. Então, Buda se ilumina e ele fala 4 nobres verdades. A primeira: o sofrimento existe, dukkha existe. Depois ele diz: há uma causa para o sofrimento. Todos têm uma causa, uma semente, como, por exemplo, a depressão. Ela foi causada pelo quê? Pode ser por um problema no cérebro, pode ser por notícias ruins, pode ser porque eu criei isso através de paradigmas errados. Pode ser causas, então, fisiológicas, psicológicas, espirituais, kármicas também, consequência de ações repetidas na minha vida, nessa vida. Pode ser por questões genéticas, por questões coletivas também. Uma guerra causa dukkha, causa insatisfação.
Pode ser individual ou coletiva, que é o que acontece com muitos países. Hoje no Brasil está acontecendo isso, né? Todos entraram num dukkha, num sofrimento. Alguns porque não concordam com algo e outros porque não concordam com violência, e isso causa sofrimento mesmo. Por vezes ele é coletivo. Por exemplo, eu vejo o padre Silvio Lancelotti, que eu gosto muito dele. Ele não tem nenhum sofrimento dele, pessoal, mas ele sai toda noite em São Paulo entregando sopa, cuidando de drogados, abrigando, rezando. Então ele entra num sofrimento coletivo por opção. Isso é muito bonito. Buda dizia que existem algumas causas para o sofrimento. Uma delas é estar longe de quem a gente gosta e perto de quem não gosta. Estar longe de quem eu gosto e perto de quem eu não gosto causa sofrimento. Então, se você fica assistindo coisas que te trazem sofrimento, você traz para perto de você. Outra causa, não estar fazendo o que gostaria de fazer. Isso que tem relação com a minha vocação, isso traz sofrimento. Outra causa, não saber o que fazer. Não saber o que fazer. E outra causa, querer tudo, querer absolutamente tudo no mundo. Depois, outras causas, nascimento, isso é muito polêmico, hoje eu estou falando da Índia de 2.500 anos, né, que as situações eram muito precárias. Mas vamos colocar o nascimento, quanto muitas vezes a agressividade do parto, nada a ver com os médicos, tá? Com a parte psíquica. Freud já falava isso, né? Sair de uma situação super aconchegante do útero da nossa mãe, protegido, alimentado, e sai para o mundo. Então, nascimento traz dor, velhice traz dor, de um modo geral, alguns tentam esconder isso, e não se cuidam, não se preparam. Doença traz dor, as doenças fazem com que as pessoas sofram, e morte, claro, morte dos outros, porque a nossa morte, antes de morrermos, podemos sofrer muito, mas na hora da morte, teoricamente, esse sofrimento desaparece. Então, Buda fala de todos esses elementos aqui, e existe alguns elementos, por exemplo, eu cheguei hoje em casa, que eu fui viajar, e estava uma bagunça dos gatos. Eu podia ficar bravo ou sorrir, e eu preferi sorrir. Às vezes tem um comboio aqui na estrada que eu venho para Guarujá, e tem muita neblina, eu posso amaldiçoar a neblina, ou a polícia rodoviária que faz o comboio, ou eu posso entender que aquele comboio é para o meu bem, e que eu estou no meu carro escutando as minhas músicas, numa poltrona gostosa, ou quando eu vou de ônibus também. Então, existem os sofrimentos que realmente a gente cria, que não faz a menor importância, e aqueles que realmente são muito importantes. Então, o Buda fala, todos sofrem. Segundo, quais são as causas do sofrimento. Em seguida, é tentar descobrir como escapar do sofrimento. Porque parece que nós corremos atrás do sofrimento. Parece que nós vamos em direção do sofrimento. E a ideia de Buda é como que você tem tranquilidade, como que você tem paz. Buda falava de cessarmos o sofrimento, o máximo possível. Se não for possível, se for possível, não criar sofrimento em mim e nem que a minha vida crie sofrimento no mundo. Então, Buda, ele fala para nós buscarmos o que te faz diminuir o sofrimento. E, por último, ele ensina um método, é isso que eu vou ensinar para você agora, uma metodologia para que nós lidemos com a depressão, com a ansiedade, com a melancolia, com o medo, com tudo isso que vai surgindo na nossa vida, ok? Porque são várias causas. Eu estava esses dias aqui, aqui não está aqui, com um livro meu grande, porque eu formo terapeutas do amálgama tântrico. E estou com um livro aqui grande meu, e que é um livro que fala, é um livro mais médico, mais psicológico, que fala das origens dos distúrbios da sexualidade, que pode ser físico, um distúrbio da sexualidade, que pode ser emocional, que pode ser falta de interesse entre a pessoa e aquela que ela se relaciona.
que pode ser energético. Tem pessoas que acham que foi trabalho de magia, usam essa palavra feia, né, macumba. A palavra macumba é muito bonita, mas usam como uma coisa ruim. Então, várias são as causas, muitas vezes, de um distúrbio sexual. Uma pessoa que foi violentada, uma pessoa que passou por experiências ruins. Então, cabe a nós, terapeuta, fazer com que o cliente descubra quais as causas do meu sofrimento. Quais as causas do meu sofrimento? Então, se há uma depressão, quais são as causas da depressão? Será que eu estou disposto realmente a ultrapassar essa depressão? A deixar de lado essa depressão? Ter isso. Esses dias eu assisti a Avatar, assisti ontem, né? É lindíssimo esse filme, Avatar 2, assim, de uma beleza inacreditável. Quem já assistiu, anota aqui para mim, que eu quero saber. E assistam em 3D esse filme, é maravilhoso. O primeiro Avatar era o povo da terra, e esse é o povo da água. Povo da água. Então é uma coisa muito, muito bonita, muito bonita mesmo. E trazia algo assim, realmente de uma simplicidade, de um contato com a natureza, um contato com a água, né? E incrível mesmo, incrível, incrível, incrível. E eles dançam muito, eles brincam muito, né? Até tem uma questão aqui, lá quando aparece no Instagram a Nanda e um outro menino que eu esqueci o nome fazendo uma dança, aquilo não é yoga, não é yoga, aquilo é Lalita, que é uma massagem tântrica, Lalita, que lembra muito o filme Avatar, as pessoas ficam muito soltas, dançando, celebrando, brincando. E esse filme, a naturalidade, então eles criam condições para sermos mais felizes, com liberdade, com dança, com amor, com contato com a terra. E, por vezes, nós criamos condições na nossa vida para nós sofrermos muito. Foi o que eu falei para você. No ano de 2022, o que me fez sofrer muito, eu percebi o quanto que eu fiquei preso no meu celular, ou respondendo questões sem sentido, ou cuidando de coisas que não é problema meu. Hoje, por exemplo, eu tive entrevistando um iluminado e a gente se comunicou muito por olhar. Eu, com o tempo, aprendi a reconhecer quem é o iluminado. E as perguntas que eu fiz para ele têm que ser perguntas muito pertinentes, colocações muito profundas. E na nossa vida, nós, por vezes, não valorizamos o que é prioridade. Então vamos falar disso, né? Falei de Buda, falei que quando Buda se ilumina, ele diz, primeiro, dukkha, todos são insatisfeitos e todos sofrem. Segundo, isso 2500 a.C. Segundo, todos, quais são as causas do teu sofrimento? Segundo, e o terapeuta tem que fazer o cliente ver, ele não pode falar. Eu dou formações de terapeuta metafísico, conselheiro metafísico, no curso hoje de curadores energéticos, mas eu ensino. Às vezes você dá um palpite para a pessoa pensar. Você já pensou nisso? Já pensou naquilo? Mas se eu não descubro as causas do meu sofrimento, alguém me fala, esse alguém me prejudicou mais ainda. Porque nós temos que descobrir, nós temos que acessar. Todos sofrem, quais são as causas da insatisfação. Terceiro, eu quero realmente mudar isso, e aí nós vamos para as quatro nobres verdades, que são os ensinamentos de Buda para nós superarmos a depressão, a ansiedade, a melancolia, tristeza, e para nós sorrirmos para a vida, para nós conectarmos com o nosso coração, sabe? Você que está me vendo, teu coração é muito forte. E é legal pôr a mão no coração e falar: meu coração é forte, meu coração é forte. E minha cabeça? A minha não é. A minha é cheia de queixa, de reclamação, ruminando as coisas sem importância, mas o coração é forte. E nesse filme Avatar tem uma cena que a mulher vai lá, põe a mão, acho que no filho, e fala: conecta aqui, porque tem uma coisa muito forte aqui. Uma coisa muito forte.
Mesmo a sociedade, o mundo, as críticas, a mídia pode destruir a nossa cabeça, mas não o coração. Por isso que todos os mestres apontam na direção do coração, do Anahata Chakra. Eu fico meio assim, eu acho estranho quando alguém fala de chakras, tem que mexer com esse chakra, a energia sobe daqui, se eleva. Você nunca vai ver um mestre falar desse chakra, nunca, nunca. Nenhum iluminado fala desse chakra. Todos falam daqui. Todos falam, ama, ama. Ama você, ama o próximo, conecta aqui. Ah, mas eu vou conectar aqui porque tem um tubo de luz que sobe, que abre como uma lótus e vai em contato com o universo. Qual mestre falaria uma bobagem dessa? É aqui o negócio, é no nosso coração. Então eu vou beber um pouco d'água e vou ensinar os 8 caminhos. Buda, a quarta nobre verdade é: existe uma forma de lidarmos com o mundo, uma forma de lidarmos com as dificuldades do mundo. Então é a quarta regra de Buda, mas essa forma se divide em 8, chama Senda Octupla, caminho óctuplo, caminho de 8 partes. E é ela que eu vou ensinar aqui para ti. Papel e caneta na mão, que eu vou beber água e vamos em frente. Senda Octupla. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Olha, Gisele, nós temos um monte de cursos acontecendo agora a partir de fevereiro na Humane Amor. Hoje eu não posso falar muito sobre isso, que eu estou dando uma aula aqui para uma turma que está comigo e para quem está chegando também. E estou falando de uma coisa muito séria, né, que é depressão, então eu não posso fazer muita propaganda dos cursos. Mas entra lá no site humaneamor.com.br. Nós estamos até atualizando esse site agora, mas vai começar a formação de astrologia e tarô. Vai entrar a formação da Lalita Massagem, que é essa que meu amigo Thiago viu 2 pessoas dançando com biquíni, não é roupa íntima, é biquíni, né? Top, que a Ananda, minha companheira, pôs. É uma roupa aqui do Guarujá, que se usa na praia. Tem formação de terapeuta tântrico, tem a formação de sacerdotes tântricos e sacerdotes wiccanos, que eu vou formar esse ano, sacerdotes wiccas e tantra. Tem várias formações, você entra lá. Mas vocês conhecem alguém que tem depressão, que está precisando ouvir alguma coisa? Essa senda óctupla que eu estou falando aqui, que, que vocês queiram perguntar algo da vida de Buda, de Gautama. Interessante isso, né? Buda tinha tudo, ele era insatisfeito, mas essa insatisfação de Buda fez ele sair do castelo e ir buscar ah, respostas, respostas para o sofrimento dele. Às vezes nós nos dopamos, seja no álcool, nas drogas, até em remédios, quando não precisa. Às vezes precisa, às vezes não, mas para fugir do sofrimento. Mas Buda ele resolve encarar o sofrimento. O que que te faz sofrer hoje, tá bom? Então vamos adiante. Eu vou passar. Gosto sempre de usar esse pomander aqui, que é um pomander muito bacana de florais misturados com perfumes. Tem de várias marcas hoje, né? Sai um cheirinho gostoso, enfim. Então, vamos lá, vamos falar das 8 práticas. E aí eu respondo a tua pergunta, Caroline. Vamos falar disso também. Então, segunda parte da aula. Esses dias eu estava falando sobre liberdade. É interessante como poucas pessoas querem serem livres de verdade. Eu dirijo um grupo agora na Humane Amor, que é um grupo de terapias com muitas vivências haitianas, libertárias, de teatro. Seria uma espécie de leader training. Esses grupos acontecem um sábado e domingo, mas durante um ano. E, na minha opinião, muito mais forte, mas muito mais forte que esses leader training. Até porque quem criou foi Gaiarsa, Roberto Freire, algumas técnicas do Osho.
E esse grupo propõe dar liberdade para as pessoas, liberdade corporal, afetiva, mental, liberdade profissional. Nós vamos desenhando um domingo por mês uma vida livre. E o que eu comecei a perceber é que poucas pessoas bancam serem livres, bancam. Poucas pessoas se esforçam para. Jesus falava em liberdade, Buda falava, Osho falava, eu falo. O meu valor principal na minha vida é a liberdade, mas as pessoas realmente têm muita dificuldade de aceitar que elas não querem liberdade, não querem. Que é mais fácil para nós nos encostar em algumas coisas. Então, antes de eu propor para ti, você quer ser livre, que é a senda óctupla de Buda, os 5 caminhos, os 8 caminhos, 5 não os 8, você quer mesmo ser livre? Então vamos estudar isso que eu vou te falar agora, que é um ensinamento antiquíssimo, e não é porque é antigo que é bom, porque tem muita porcaria que vem de antigamente, tem um monte de religiões no mundo que são antigas, e na minha opinião é um monte de lixo, mas a senda óctupla você vê as próprias pessoas que seguem o budismo, a serenidade, a paz, a liberdade que elas transmitem. Então vamos lá. Senda óctupla, 8 passos. O primeiro deles é a memória. Só que a memória pode ser chamada também de compreensão. Compreensão. Às vezes eu esqueço o que me faz sofrer e aquilo volta, 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 volta. Já me perguntaram por que que eu passo sempre pela mesma coisa? Porque você passa, você não ultrapassa. Nós não ultrapassamos. Não é assim? Ah, já passei por isso, eu já devia ter aprendido. Não aprendeu nada. Então aquilo volta de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. E de novo. Então observa, quando nós temos dukkha, que são as insatisfações, eu preciso me lembrar do que é sadio para mim e do que não é sadio. Eu preciso me lembrar o que me deixa feliz e o que me faz sofrer. Eu preciso me lembrar as questões traiçoeiras da vida interna e da vida externa, que é o que a gente chama de gatilho, que faz com que eu sofra. E é importante que eu tome uma atitude em relação a isso. Uma memória de que se relacionar com aquela pessoa não me faz bem. Uma memória que aqueles alimentos. Você sabe que às vezes eu como pizza à noite e eu tenho, como é que se fala? Refluxo. Você já teve refluxo? É horrível. Horrível. Mas quando eu estou comendo pizza, eu esqueço que eu tenho refluxo. E aí à noite eu me lembro. E é terrível isso, pelo menos para mim. Então, você tem que lembrar o que é sadio e o que não é sadio para você. Anota num papel, faz um diário. É importante você ter essa consciência. Tem pessoas que não são sadias para nós. Isso não quer dizer que elas são ruins. Isso não quer dizer que elas não prestam, mas não combinam comigo. O santo não bate. O que eu falo para ti é assim: que semente que você está regando na tua vida? Que semente que você está regando? Nas suas sociedades, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. A gente foge disso, a gente foge da verdade, a gente foge de situações que me fazem ser depressivos. Ora, se eu vejo uma notícia ruim e começo a ficar ansioso, eu tenho que lembrar disso quando eu for ver a segunda. Antes de dormir, por exemplo, eu não assisto filme policial. Eu gosto muito daquela série Breaking Bad, uma coisa assim, do que é do químico que vai vender droga. Eu acho incrível aquela série, muito bem feita, mas eu não assisto isso aí à noite, porque eu tenho que lembrar que isso me faz mal. Eu não assisto nada que lembre pensamentos negativos, covardia, revolta, insatisfação, traição, inveja, roubo, corrupção, ciúme, crime. E às vezes não é só ver isso, é eu viver nessa vida também. Então o Buda ele começa de cara com essa ideia, lembrar o que me traz sofrimento. E lembrar que sementes que eu posso plantar que me fazem bem, como escutar o canto de um pássaro, eu que me cerco de gatos.
eu que dou aula para você aqui, que eu amo dar aula, olhar as coisas como elas são, usar bem a nossa mente. Hoje a ciência, a biologia, a neurociência fala que nós temos pouco livre-arbítrio. O resto tudo é decidido pela existência. Por exemplo, eu não preciso me lembrar de respirar, nem de bater o coração, nem do sangue correr pelo corpo. Muitas decisões que eu tomo, isso é muito interessante. Eles vão olhar o cérebro, os neurocientistas, as decisões que eu tomo, o cérebro se movimentou antes de eu tomar uma decisão. Então eu falo, tomei uma decisão, mas ali dentro já tinha sido tomado. E essa decisão que foi feita ali dentro foi tomada pelo invisível. Então, muita coisa que eu acho que eu tomei iniciativa, eu não tomei. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos arbítrio. Quer dizer que nós temos pouco arbítrio. Nós temos que saber usar esse pouco arbítrio. Tem decisões que eu não posso falar, eu sou assim. Mesmo eu, como astrólogo, quando eu faço o mapa astrológico, eu tomo muito cuidado quando eu faço o mapa de alguém, de não empurrar a pessoa, de não socar a pessoa para uma situação. Eu, quando faço mapa, quando formo terapeutas, eu tento ver até onde a pessoa pode chegar, não só quem ela é, a melhor versão de mim mesmo, a melhor versão de você. Mas para isso eu preciso ter uma memória da minha melhor versão. Nietzsche dizia: torne-se quem tu és. Torne-se quem tu és. Ok? Segunda nobre verdade de Buda, o pensamento correto. O pensamento correto é interessante você falar, pensar positivo, não, não é isso. Pensamento correto, por exemplo, é prestar atenção na respiração, é colocar o pensamento aonde se deve. Agora eu estou aqui falando com você. Tem um gato ali, tem um gato ali, tem gato para todo lado aqui. Mas agora eu estou falando com você. Meu pensamento está aqui com você. Meu pensamento não está ruminando o passado, não está ruminando o futuro. E na visão de Buda, a melhor maneira de nós termos o pensamento correto é observarmos a nossa respiração. Fazer uma oração com um japa mala. Eu gosto desses japas malas pequenininhos, eu não tenho uma aqui. São colares de conta pequenininho que eu vou usando quando eu ando na praia. E eu faço o Ho'oponopono que eu codifiquei, que é solto, confio, amo e agradeço. Solto, confio, amo e agradeço. Solto, confio, amo e agradeço. Não é pensar o positivo, não é o pensar negativo. E não é nem o não pensar, é além de tudo isso. É às vezes pensar positivo, é às vezes pensar negativo, mas estar consciente disso. É olhar para a respiração, é perceber o vazio de todas as coisas. Pensamento também correto é perceber que tudo acaba, que tudo tem um fim. Eu perdi um gatinho esses dias que eu amava muito. Olha que lindo isso. Não leve a vida tão a sério. Não leve a vida tão a sério. Então, eu perdi um gatinho. Quer dizer, aquela situação de estar com o gatinho me abandonou. O Siddhartha, que era o meu gato maior em tamanho. Ontem eu fui para casa, lá em São Paulo, chorei de estar ali naquela casa. Ok, é natural, mas eu não posso parar ali. O pensamento correto é perceber que nós podemos escolher mudar a nossa forma de pensar. As pessoas que voltaram do Holocausto, muitas delas que sobreviveram ao Holocausto, saíram aproveitando muito a vida. E lembra que eu falei, as pessoas que se suicidam dificilmente são catadores de rua, mendigos, pessoas que trabalham no lixo. O índice de suicídio entre pessoas que têm muito pouco é muito pequeno. Talvez porque essas pessoas conseguissem focar a mente naquilo que elas têm. Então, pensamento correto. Ora, eu posso escolher agora reclamar de tudo, eu posso escolher resmungar, eu posso escolher ser grosso, rude, eu posso escolher provocar discussões, brigas, conflitos. Você pode escolher agora dormir em hora errada. Eu falo isso muito para minha mãe que troca o dia pela noite. Você pode escolher comer
um monte de porcarias, carboidrato, carne vermelha, carboidrato, açúcar. Vou comer de vez em quando, é uma boa escolha. Não vou comer nunca, depende de você, também é uma boa escolha. Vou comer o tempo inteiro, até entupir as artérias, é uma escolha. A gente pode escolher sair de um hábito, ter um novo padrão de vida. Tenta. Mas para tentar tudo isso, é importante que você conecte com o seu coração. Coloca a mão no teu coração e lembra disso e fala: "Eu tenho um coração forte. Eu vivo em direção do amor, da disciplina", como se nosso coração fosse uma televisãozinha. E nessa televisão eu não vou deixar que entre novelas de crimes, de dor, de sofrimento, de angústia, de medo. Eu não quero mais ter medo. Então, pensamento correto e memória correta. Memória correta. O que me dá medo? Eu vou me afastar disso. Eu tenho medo de morar em cidade grande. Ok, boa viagem, sai da cidade grande. Otávio, não é tão fácil assim mudar. Ninguém diz que é fácil, ninguém diz. Então, esse é o segundo ensinamento de Buda, que é o ensinamento de nós termos um pensamento correto. Terceiro, é muito parecido, mas não é igual, que é o ponto de vista correto. Ponto de vista correto. Quando a gente vê as divisões políticas do Brasil, você vê pontos de vistas absolutamente incorretos, mentirosos, falsos, agressivos, e outros pontos de vista que são mais coerentes, ou outros pontos de vistas que tentam entender o porquê que aquela pessoa pensa assim, ou porquê que aquela outra pessoa pensa assado. Então, o ponto de vista correto, ele surge quando nós ficamos em silêncio, quando nós aprendemos eh, a aquietar um pouco, a sossegar um pouco a nossa mente. Ponto de vista correto não passa pela raiva, por exemplo. Não dá para ter um ponto de vista correto quando eu estou raivoso, quando eu estou irritado, quando eu estou crítico. Tem vários livros do Dalai Lama que eu recomendo para você, que se chama Como Lidar com a Raiva. Não, vários do Dalai Lama não. Tem um do Thich Nhat Hanh, Como Lidar com a Raiva, e um do Dalai Lama também, Como Lidar com a Raiva. E tem aquele monge budista, Mathieu Ricard, que é chamado do homem mais feliz do mundo, Mathieu Ricard, que ele tem livros incríveis, e um deles chama Felicidade, e ele vai falar desse inimigo que é a raiva, que é a raiva. Então, é muito importante o ponto de vista correto, também tentar observar de maneira que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O Gasparetto, ele me ensinou uma coisa muito bonita, que eu te abençoo. Eu te abençoo é colocar um ponto de vista correto. Eu abençoo essa comida. Eu abençoo você que me segue aqui. Eu abençoo você que estuda comigo. E eu tive uma crise muito grande, um rompimento com várias situações em 2022, e vários alunos que eu tenho, muito assertivos, pontuais, generosos com questões financeiras, eu agradeço muito eles, porque eles me reergueram, mas eu podia ter desistido em 2022. Eu precisava de um milagre praticamente em 2022, porque eu perdi o meu site. E eu sei que tudo se perde, mas eu falava: "Não, eu não vou conseguir que as pessoas saibam que eu não estou mais na escola antiga. Eu não vou conseguir. Eu não tenho mais o site, eu não tenho mais o Instagram, eu não tenho esses veículos de comunicação". E aí aconteceu esse milagre, porque eu coloquei na cabeça: a existência vai me abençoar, a existência vai me abençoar, eu sei me virar, eu sei me virar. Usa esse mantra: "Eu sei me virar". E aí surgiu na minha vida o guru do Paranormal Experience, do guru, do parceiro dele, da parceira do guru, esse pessoal incrível, né, que chegou e falou: "Olha, esse aqui é o Otávio Leal, ele está há 33 anos dirigindo grupos, olhem para ele. Mas tem um filme que se chama A Espera de um Milagre,
que é com o Tom Cruise. Vale muito a pena. E se não acontecer milagre nenhum, mas vale a pena eu colocar esse pensamento correto. Esse pensamento correto que milagres existem, mas só existem quando a gente se abre para o sagrado. E abrir para o sagrado é aqui, trazer o sagrado para a nossa vida. Mestre Jung dizia: quem perdeu os rituais, quem perdeu o sagrado na vida, jogou a vida na lata do lixo. Então, quais são os venenos que fazem com que eu tenha um ponto de vista errado? São os venenos da mente, segundo o Buda. A ganância exagerada, ganância de comer, de ver filme, de ter tudo. Tem uma amiga minha que eu amo, que ela tem uma ganância de conhecimento, e ela passa o tempo inteiro fazendo curso, mas não aproveita a vida, não namora, não beija, não faz amor. Eu amo muito ela, mas ela parou nos cursos. Ela não percebe que ela se viciou nisso. Ganância, raiva e ignorância. Ganância, raiva e ignorância, ok? Libertação. Estou falando de libertação. Trazer o sagrado para a tua vida. Respirar. Controlar os teus pensamentos. Ter compaixão. Aliás, a doação, a compaixão e a sabedoria é o contrário da raiva, ignorância e ganância. Raiva, ignorância e ganância. Ao contrário. Sabedoria, compaixão e doação. A doação cura a ganância. A compaixão e o perdão curam a raiva. E a sabedoria cura a ignorância. Sabedoria não vem de livros, tá? Vem de meditar. Agora vamos para o quarto ponto aqui da nossa história, que é a fala correta. São 8, tá? Tem que juntar as 8. Fala correta. Buda tinha uma grande capacidade de elogiar a todos. As pessoas que eu formo, os terapeutas que eu formo, eu passo esse valor. Elogia, fala coisas bonitas. Comunicação não violenta, eu já te dei aulas sobre isso. A fala correta induz ao pensamento correto. Palavras reclamonas, chatas. O Gasparito falava muito uma coisa que eu gostava, que ele dizia assim: às vezes você chega para alguém e fala assim, como é que você está? E a pessoa começa a falar a vida inteira dela. E não é isso que a gente quer. Começa a cair num monte de queixas. Mas não queixas de quem quer resolver alguma coisa. Esses dias aqui num shopping do Guarujá, veio uma moça falar comigo. E ela falou assim, nós temos livre-arbítrio? E eu falei, uau, que boa pergunta, que linda pergunta. Perguntar se existe arbítrio. E aí eu comecei a responder e ela, não, mas isso aqui é assim, isso aqui é assado. Aí eu falei para ela, você quer que eu responda o que você quer? Você quer me escutar ou você quer... Não que eu tenha essa resposta, mas você quer me escutar ou você quer me convencer de algo? Não, porque você disse na internet que nós não temos livre-arbítrio. E eu disse, eu nunca falei isso, nunca falei isso. Tem coisas que eu esqueço, posso ter falado ou não, mas isso eu nunca falei. Porque eu presto muita atenção nas minhas palavras. Aprendi com Zen, aprendi em terapias. Palavras corretas. Falar a verdade. Mesmo quando eu falo de algum político, que eu não fale com ódio. Que eu não fale com ódio. Porque esse ódio só faz mais mal a mim. Posso falar, tá errado, estou indignado, estou chateado, mas não ofenda, não fale com ódio. Porque a fala correta, ela incita ódios, revoltas, violências. Você sabe que tem alguns podcasts que eu não participo. Não tenta me convidar que eu não participo. Tem alguns podcasts que são muito famosos na internet, onde as pessoas só falam palavras feias. Só falam palavras feias. As palavras que envolvem o rebaixamento do sexo. Ah, Otávio Léo, você é careta. Quem me conhece sabe que eu não sou, não. Eu sou bem... É que quem só me vê na internet, nunca me viu pessoalmente, quando você vai em cursos meus, eu danço, eu brinco, eu tô de shorts, eu sou inteirinho tatuado, vocês sabem disso. Numa época que era proibida. Eu tenho minha companheira, eu gosto de namorar.
eu ensino sexualidade sagrada, só que eu não vejo sentido de falar palavras que sempre rebaixam o sexual. Então, se eu falo para alguém, vá se F, eu estou mandando a pessoa fazer amor. Ou pessoas que falam caraca, 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 caraca. Você está falando pênis o tempo todo. Será que as pessoas não percebem que ela tem um pênis na boca que fala isso o tempo todo? Então, sempre são palavras muito ofensivas. Você quer transformar o mundo, não ofenda ninguém. Não ofenda você, não ofenda os outros. Palavras corretas é escolher a partir de hoje. Tá? Tem algumas perguntas aqui. Como perdoar? Escolha perdoar. Talvez você não vá conseguir de cara, mas quando você escolhe, é esse caminho que eu vou seguir do perdão, é esse caminho que eu vou seguir de não falar palavras ofensivas, de não ofender, de não falar palavras que rebaixem o sexo, de falar palavras como eu te amo, de eu agradeço, agradeço. Eu criei uma palavra agora que chama gratitude. Tem gratidão e gratitude, que eu inventei, porque no dicionário não tem. Gratitude é uma gratidão interna, muito profunda. E as pessoas que são depressivas, por exemplo, elas não querem serem vistas. Tem medo de tomar um tranco da vida, uma agressão da vida. E às vezes nós encontramos alguém depressivo e vou lá e agrido aquela pessoa. E, e eu poderia ter salvo uma vida. Tá? Salvo uma vida. Na cabala judaica, nós falamos que quando você salva uma vida, você salva o universo. Uma palavra bonita pode salvar uma vida e pode salvar o universo. Só que para viver tudo isso, a gente precisa ter força. Como a pergunta, como perdoar? Escolhendo perdoar. Como falar palavras de amor? Escolhendo falar palavras de amor. Como pensar correto, escolhendo pensar correto, é uma escolha que você pode fazer agora. E essas palavras corretas, poesia, música, bons filmes, atividade física, festas legais. Agora aqui em Santos abriu uma discoteca chamada Tamatete, é uma discoteca lá dos anos 80. E eu quero ir de novo agora esse sábado, eu não vou dar aula, a Maline vai dar aula, uma baita professora, na minha turma de Tantra em São Paulo, e eu já falei: "Ananda, vamos no Tamatete, ver coisas bonitas, falar coisas bonitas, estudar coisas bonitas, escutar boa música e enterrar as coisas negativas". Como Jesus diz: "Deixe que os mortos enterrem os seus mortos". Então, palavras bonitas, não diz essa palavra é feia, não diz assim: "Eu não tenho mais idade, ninguém vai querer namorar comigo nessa idade". Isso é uma palavra feia também. Isso é uma palavra feia, ok? Então eu falei 4, em seguida eu vou falar de mais 4. Eu vou responder perguntas, vou beber água também, e em seguida eu quero falar de todas. Depois eu quero que você anote essa aula, que você faça uma reflexão, que você pegue o teu caderno e anote o que é pensamento correto que o Otávio falou, baseado em Buda. Quisera eu ter essas ideias. O que é fala correta, e agora vocês falar de meio de vida correto, meditação correta. Fala, tá, mas tem meditação errada? Um monte de meditações erradas. Eu fico assustado também o que tem de pessoas ensinando meditação que nunca meditaram. E são meditações incorretas, que não levam a lugar nenhum. São pessoas que estão tentando fazer meditação, mas nunca fizeram. Ah, eu estou meditando. Você não está meditando, você está tentando. Você ainda não fez, tá bom? É a mesma coisa que eu falo, eu estou tentando pular de asa delta. Eu estou tentando pular de asa delta. Você já pulou, tá? Nunca pulei. Você vai pular? Não também. Mas estou tentando. Porque tentar não significa nada. Estou tentando perdoar. Pois é, você não está perdoando. Estou tentando não falar palavrão. Você não está deixando de falar. Estou tentando largar o vício. Não, larga. Você não precisa tentar, você tem que largar. Tá bom? Então, eu vou responder as perguntas de vocês aqui. Deixa eu beber um pouco d'água e vou falar das 4 últimas.
Vamos lá, meus sapatos, que coisa bonitinha. Quanto tempo você levou para ser assim bem frequentado? O que que é isso? Eu não sei o que que é bem frequentado. Por que a pessoa depressiva quer se isolar? Como ajudar? É isso que eu estou falando agora. E também, às vezes, a gente não precisa nós sabermos o porquê. Quem está depressivo é que tem que saber. É claro que na metafísica, quem está depressivo está se rebaixando, está se diminuindo. Começa aí. Mas pode ser uma causa física também. Aí que entra os psiquiatras. Eu não sou contra, cada caso é um caso. Nós podemos trabalhar junto com a medicina, né? Ah, que coisa bonita, bem frequentado, é cheio de paz. Eu não sou tão cheio de paz assim não, tá, os meus sapatos. Como é teu nome? Eu busco a paz. A paz é algo que te movimenta. O fato de você ter paz hoje não quer dizer que você vá ter amanhã. Dá para entender? É como liberdade. Liberdade é uma conquista diária. Eu sou livre hoje, mas amanhã sempre alguém vai querer acabar com a minha liberdade, sempre. E, por exemplo, a minha mãe mora em Brasília. Era para mim ir amanhã para Brasília, depois de amanhã para Brasília. Amanhã eu vou dar um curso online de astrologia, amanhã é quinta. Tem uma turma que eu dou um curso online e eu ia depois de amanhã para Brasília ver minha mãe. Eu não posso ir. Minha mãe fala: "Não vem para cá agora, que tá uma guerrilha, tá uma confusão". "Mãe, não quero saber de mais nada, já entendi". "Não, mas está acontecendo". "Não quero saber, não quero saber". Isso eu fujo mesmo, não quero mais detalhes. Até porque eu sei que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, terapeutas, guardem isso, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, ok? Se alguém destrói, é porque a única coisa que ela pode dar é a destruição. Tem pessoas que nunca vão poder dar amor, nunca vão poder construir nada. Nunca, absolutamente nunca. Porque elas só têm destruição, tá bom? Eu vou contar uma história depois aqui para você. Elizabeth. Vamos em frente então? Deixa eu anotar aqui o nome dessa aula, que depois eu vou editar e dividir, tá? Editar e dividir. Boa noite a todos. Dá, lógico, Will, daqui já são 00:35, você tá onde? Todas as aulas minhas no YouTube eu deixo para vocês. Tem umas 100 pessoas que falam: "Não deixa as aulas, você entrega muito, Otávio, ninguém vai fazer curso com você". Pois é, mas eu sou assim mesmo, meus cursos eu entrego bem mais. Quem faz curso comigo, vocês sabem, mas aqui tudo que eu compartilho fica aqui. Para o pessoal que está estudando, eu estou gravando essa aula, depois eu edito para eles, que é o curso de psicoterapeuta, tá bom? Então vamos em frente. Mais um pouquinho d'água. Bem frequentado, gostei disso. Bem-vindo, bem-vinda. Senda óctupla, os 8 caminhos de Buda, que envolve também a iluminação, saúde física, saúde mental, que envolve a paz. Vamos falar agora do quinto item da senda óctupla, que são 8, e eu fico tô fazendo só com uma mão, que essa aqui tá imobilizada, então, não é? Gratidão, gratidão. Falando coisas lindas aqui para mim. Mudar um modo de vida correta. Acho que é a Deise aqui, a Deise querida, será que é uma baita terapeuta lá em Portugal que está aqui comigo? Então, meio de vida correto. Muita depressão é causada, por pessoas que têm um meio de vida errado. O que que é o meio de vida correto? Onde você trabalha, com o que você trabalha. Isso é muito importante, sabe? Ontem eu fui fazer um negócio no automóvel e a pessoa atrasou 1h30. Era uma revisão de um automóvel. E eu falei: "Puxa vida, isso não é certo, atrasar 1h30 do combinado. Que o teu trabalho tenha verdade, que o teu trabalho faça o bem". Meio de vida correto não é só o trabalho, onde a gente tem que ter sabedoria, compaixão, amor ao próximo, amor ao próximo.
Eh, eu vejo muito a propaganda do Bradesco, e eu tive um problema muito sério com o Bradesco. O Bradesco fala: "Pensando sempre em você, o primeiro lugar é você", e não é, não é. Eu não sei os outros bancos, mas esse, o que fez comigo, não pensaram em mim. Então, o seu trabalho pensa nos outros, olha para o outro, e não é só o trabalho, é o lazer também. Às vezes o nosso lazer faz mal para muita gente. Meio de vida correto, eu estou com sede, eu bebo água. Eu estou com fome, eu como frutas. Eu estou sentindo que o meu corpo está duro, eu faço exercícios. É ter uma opção, é fazer uma escolha de novo. É, por exemplo, quanto de depressão é causado por pessoas que não dormem bem? Eu já li sobre isso. Então, a partir de hoje, eu escolho dormir bem. Então, meio de vida correto não é só o trabalho. Não importa o que eu faça corretamente. Desde coisas óbvias, eu estou no ônibus, alguém vem. Outro dia na Copa do Mundo, eu fui para São Paulo, ali na Alameda Moacir, em Moema, com a Aicás. Ali é Moacir com a Aicás. Tem alguns botecos. E num desses botecos, as pessoas estavam comemorando o jogo do Brasil e enchem de cadeira os donos dos botecos em um deles. E tinha uma senhora de bengala tentando andar na calçada e as pessoas comemorando o jogo. Isso porque o time do Brasil é de quinta categoria e só perde. Ultimamente, sou da época do Pelé que só ganhava. Hoje só perde, perde de países que nem tem futebol. E aí as pessoas não saíam da frente para aquela mulher de bengala andar na rua. Isso não é um modo de vida correto. Modo de vida correto é respeitar as pessoas que atravessam a rua, é ser honesto, é dar o troco direito, é falar palavras gentis, não falar só bobagens. Meio de vida correto é saber o que eu ponho na minha boca, é correto ou não? Vai me fazer bem ou não? Mas principalmente Buda vai falar da profissão. Se a empresa que você trabalha não segue princípios éticos, provavelmente isso vai cobrar um preço em algum momento para você. Vai cobrar um preço, tá? Se a tua empresa desrespeita a vida, desrespeita, polui, mata animais, polui o rio, não gera gentileza, exatamente, gentileza gera gentileza. Que a tua empresa gere gentileza. Hoje começou 2 funcionários novos da minha empresa, e uma delas, que já é uma senhora, veio falar: "Nossa, adorei, tudo que está no site, Otávio, você é sério mesmo?" Eu falei: "É sério, eu valorizo tudo isso. Palavra de honra, não fazer mal para a natureza". Então, o que eu quero que você imagine é o seu mundo sem inimigos. Como seria o seu mundo sem inimigos? Meio de vida correto é não criar inimigos, não fazer mal para os outros, tá? Viver de uma forma presente, fazer o bem, ok? Vamos lá, sexta parte dessa lição. Ação correta. Ação correta é parecido com o modo de vida correto. Tanto que a ação correta nem tem muita coisa para falar, mas quando toca o telefone, você atende, quando você vê alguém que está caindo, você segura. Está adequado com o que está acontecendo. Adequado com o que está acontecendo. Quando nós dirigirmos, podemos dirigir devagar. Quando nós comemos, mastigarmos bastante. Quando nós dormirmos, sempre fazer uma oração antes de dormir. Então, são as ações corretas, fazer exercício corretamente, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito com a monja Coen é a respeito do caminho do meio, que é o que eu sigo. Hoje eu estava conversando com o guru do Himalaia no Paranormal, ele me entrevistou e ele falou: mas esses monges, Otávio, ele disse, eles vivem eles vivem no mosteiro, não tem problema nenhum. Eu falei: "Não, isso eram os monges de antigamente. Hoje a gente tenta achar o meio termo. Olha que lindo isso, não comer muito nem pouco. Aí eu posso beber com moderação. Posso comer uns doces da Becca Milano, que faz aqueles bolos lindos? Pode, com moderação.
Posso tatuar meu corpo? Tatuar com Akemi, com o Let's Tattoo? Pode, mas com moderação. Isso eu não segui. Posso ter gato? Com moderação. Tudo caminho do meio. Não dormir muito nem pouco. Não trabalhar muito nem pouco. Isso é ação correta. Não se exercitar muito nem pouco. Tentar achar o caminho do meio. Lógico que a gente dá uns pulinhos, mas dentro do possível seguir o caminho do meio. Depois, esforço correto, que é o sétimo item. O que é esforço correto? É o esforço que faz com que nós apreciemos a vida. Então, eu vou me esforçar para acordar cedo e ver o nascer do sol. Eu vou me esforçar para fazer uma aula aqui para você que tem muito conteúdo. Então, eu vou estudar. Esforço correto, quando eu meditar, eu vou me esforçar corretamente para meditar, para rezar. Vou me esforçar para fazer as pazes com as pessoas. Por exemplo, eu fui muito machucado na minha vida, e você também. E eu machuquei muita gente também, muita gente. Eu machuquei a Lourdes, a minha primeira esposa. A gente é amigo, mas eu falo para ela, eu te machuquei muito, eu te feri. Eu machuquei a Gisele, a minha segunda esposa, eu feri a Gisele. Eu machuquei a Juliana, minha terceira companheira, e outras companheiras me machucaram. Mas eu tenho o esforço de fazer as coisas certinho. Você tem que criar uma voz que fala: vamos, 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 vamos fazer o bem, vamos fazer certo. Esforço correto, de novo, me exercitar corretamente, me alimentar corretamente. Esforço correto, esforço de ajudar os outros, de servir aos outros. Esforço, por exemplo, hoje fala muito de mercados, de pequenos produtores, isso é lindo, lindo. Fugir dos grandes mercados e se esforçar para comprar dos pequenos, se esforçar para fazer formações em escolas que não são esses conglomerados de educação, se esforçar para pagar o mínimo de imposto possível e o dinheiro que sobrar dá para instituições como a GRAC, Adote um Gatinho, Abrigo do Dudu, para instituições que a gente sabe que são sérias. Esforço de ligar para os amigos, de perdoar, esforço de lutar pela paz, esforço de perceber que eu estou vivendo esse momento da minha vida, e o momento que você está vivendo, de alguma forma, é esse momento que você deveria estar vivendo. O esforço da aceitação. E, finalmente, o oitavo item, perdão, são 8, tá? São 8 itens. Você tem que juntar tudo para entender essa lição, fazer os exercícios. É a meditação correta. Isso eu não tenho como falar muito aqui, eu quero falar num outro momento melhor, mas vamos ver se você consegue pegar. Existe uma diferença de pratyahara, quem faz yoga, né, sabe disso. Pratyahara é você se concentrar em uma coisa. E dhyana, que é quando você entra em meditação. E existe uma outra técnica que se chama samadhi, quando você tem uma experiência de iluminação. Pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Então, pratyahara, abstenção. Então, eu sento e não penso em nada. Tento evitar, agora está chovendo, eu esqueço a chuva. Tem uma gatinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ei, Carine, uma gatinha que é tão doce, essa nenezinha. Então, eu estou falando com você e estou com a gatinha no colo. Eu já estou misturando as estações. Pratyahara, eu tento abstrair. Abstrair. Você se concentra numa coisa só. Quem faz muito isso é a Rosa Cruz, a Mork, na escola que eu estudei 29 anos. Você se concentra em algo, isso é pratyahara. Então, quando você pega um aplicativo de celular e fica escutando alguém falar, isso é pratyahara, ou dharana. Dharana é quando você se concentra numa coisa só. Pratyahara é quando você se abstém. Pode estar acabando o mundo, você foge daquilo. Pratyahara. Dharana, você se concentra numa coisa só. São esses aplicativos que as pessoas dão meditação e não param de falar. Não param de falar. Fala, 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 fala. Mas isso não é meditação. Meditação correta é quando você observa os teus pensamentos.
Pratyahara, abster, é muito bom. Dharana, concentrar numa coisa só, é excelente. Mas dhyana é quando você entra em meditação. E normalmente essas práticas de meditação são o zazen, que a monja Koen faz, que é sentar em silêncio, observar a mente. O yoga sério, e você sabe que eu recomendo o yoga da Juliana, da minha escola, Humana e Amor, não é porque é minha escola. A cada ano que passa, a Juliana se destaca, e tem outros professores, como Pedro Kupfer, que dá aula em Portugal, baita professor de yoga, mas os professores que entendem que yoga é corpo físico, é corpo flexível, é respiração, mas também é meditação, é iluminação, é saber ensinar. Não é ser. Hoje eu vejo, torne-se um professor de yoga em 6 meses. Como assim? Como assim? Eu faço karatê desde os 14 anos de idade, karatê. Eu nunca parei. Eu mudei de estilos de karatê, porque meus professores todos já morreram. E eu não me considero um grande karateca. Yoga, então, já estudei na Índia, estudei com Hermógenes, com De Rose, com Shimada, tive uma aula com Iyengar, mas não como 6 meses. Então, meditação também não é um processo, você tem que persistir, tem que ter disciplina, seja do Tai Chi, do Qigong, do Zazen. Então, meditação, ela é você, não, sabe, meditação a gente nem usa música, a meditação correta. A música é um problema, porque a música você vai se concentrar na música, é dharana, é maravilhoso, é pratyahara. Mantra, que eu tanto ensino, mantra para vocês. Sou um fã de mantra. Mantra prepara você para a meditação. E a meditação correta, que vários especialistas falam, afirmam que diminui muito a depressão, o estresse, a ansiedade, então, nem se fala. Meditação correta que aumenta a concentração, a felicidade, aumenta a paz, aumenta a memória, aumenta a nossa capacidade de tomarmos decisões corretas. Corretas. Meditação correta que faz com que eu viva mais, que eu não permita que os meus pensamentos fiquem negativos. E outra, você pode ver que pessoas que fazem meditações corretas são muito inteligentes, muito inteligentes, muito. Hoje tem pessoas que misturam meditação com coisas sem sentido e elas têm um QI bem baixinho. Não estou criticando não, tá bom? Mas meditação, quando você entra, que é o samadhi, ou dhyana, é você entrar na natureza iluminada, entrar em contato com uma coisa muito linda em você, muito linda, uma coisa muito profunda. A Monja Coen, ela deu muito tempo aula na minha escola, na Humana e Amor, muito tempo. Nós tivemos um programa junto na rádio Vibe Mundial, chamado Momento Zen. E na minha escola sempre deu aula o professor José Ângelo Gaiarsa. Ele dirigiu um grupo que era o Anima Soma, um grupo de terapias haitianas que hoje eu dirijo, com a Padma, uma psicóloga das antigas extraordinária. E a Monja Coen conta que ela quis se matar uma vez, que ela quis se suicidar. Chegou a tomar um monte de remédios para se suicidar. E o Gaiarsa foi lá, o maior terapeuta que eu já vi nesse planeta, foi lá e conversou com a Monja Coen e apontou numa outra direção. E de alguma forma, a Monja Coen achou a meditação, e hoje você olha, tem muita gente que não concorda com o que ela fala, e a gente não precisa concordar, ela é uma senhora. Eu já vi muitas pessoas que criticam a conduta dela, que são pessoas que são incapazes de fazer o bem no planeta. Eu também não necessariamente concordo com tudo que ela fala. Não no sentido se ela está errada, mas no sentido que não faz parte da minha vida, do meu dharma. Por exemplo, a minha amada Monja Coen, mestra minha de meditação, ela tem uma forma de se alimentar que é diferente da minha. Mas não há nenhum problema em relação a isso. Mas você olha a profundidade dos olhos desses monges. Você percebe que é uma pacificação, que nós saímos da energia da conturbação, da vontade de se matar, da vontade de desistir. A meditação faz eu entender quem sou eu. A meditação faz eu perceber que eu tenho um papel no mundo. Sabe, tem um filme, anota num papel aí, anota num papel para você pensar.
Tem um livro que chama Fernão Capelo Gaivota. Você já leu? Leia esse livro, que são umas gaivotas. É lindo, Fernão Capelo Gaivota. E tem uma passagem que uma gaivota chega para outra e diz: Como que eu posso saber, como que eu posso saber se eu ainda tenho que estar viva? Não, perdão. Como que eu posso saber se eu ainda tenho que fazer alguma coisa nesse mundo? Uma gaivota fala. E a outra responde: se você está viva, é porque tem. Se você está viva, é porque tem. Aliás, anteontem eu vi uma gaivota aqui em Santos, no meio da cidade, tão bonita, ela fez eu sorrir, ela fez eu ser feliz um pouco. Então, a meditação, a gente procura muita coisa, né? E as meditações corretas, não precisa ser sentado, pode ter outras práticas, é que eu não tenho comentário disso agora. Mas existem meditações que você entra pela porta. Existem meditações que você entra pela chaminé. A gente dá uma volta para buscar a meditação, vou fazer isso. Usa aparelhinho, usa isso, usa aquilo, usa placas, não sei o que lá, visualizações, chametês. A meditação é muito simples. Então, a meditação correta é que vai ser uma grande bênção para você. Eu tenho uma formação que está no Hotmart, que chama, acho que é Instrutores de Meditação. É um dos cursos mais longos que eu gravei, já está gravado. Onde eu ensino centenas de meditação e de mindfulness, que é atenção plena, mas atenção plena não é meditação. É pratyahara ou dharana. Isso você aprofunda no yoga, ok? Então, a meditação correta é incrível, porque ela vai fazer com que você penetre na dor, penetre nas tuas sombras. Meditação certa não é gostosa. Eu adoro meditação gostosa, que é dançar, né, Thalita? Que é pular, que é celebrar, ser que nem um gatinho. Eu adoro meditação que envolve corpo, abraço, toque. Mas isso não é meditação. A meditação correta nem sempre é gostosa, nem sempre é gostosa. Às vezes a gente faz uma meditação terrível, vê sombras, vê nossos demônios, vê nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa mania de achar que a gente sempre tem razão, a gente vê tudo isso. E essas são as melhores meditações, tá bom? Então, esses são os ensinamentos de um Buda, ensinamentos para nós vivermos melhor, tá? A senda óctupla. E trazer isso para quem está sofrendo, ok? Quando você traz tudo isso, provavelmente você vai acordar melhor. Você vai perceber que você não morreu enquanto você estava dormindo. Se você está me vendo aqui, você não morreu, você está aqui comigo. Você vai começar a fazer as coisas mais devagar com essa senda óctupla, não vai entrar na ansiedade, vai beber água pura, vai lavar o rosto de manhã, sentir o odor do sabonete. Você vai escovar os dentes um por um, sem maltratar as gengivas. Você vai fazer suas necessidades com plena atenção, devagarinho. Você vai reverenciar o lugar que você mora, o trabalho que te sustenta, você vai reverenciar os teus mestres, quem te dá conhecimento. E quando você vai meditar, é isso, você vai endireitar a coluna, vai observar os pensamentos. Quando terminar a meditação, você vai se levantar devagar, você vai movimentar o corpo. Quando você tiver com a tua parceria afetiva, parceria, pode ser homem, mulher, enfim, pouco importa os nomes, você vai amar essa pessoa, você vai fazer amor, mesmo que às vezes depressa, de forma mais selvagem, mas lá por dentro existe uma paz. Você não vai mais arrastar a cadeira, você vai puxar a cadeira devagarinho, você vai saber perdoar, você vai saber admirar um gatinho destruindo a tua casa e vai falar, ele é um gato, ou ela é uma gata. Você vai reverenciar tudo que você vê, como eu reverencio aqui você. Você vai saber perdoar teus inimigos, mesmo, mas não fica perto deles, tá? Não faz como eu fiz, que é enganado 20 vezes, perdoa, perdoar, isso é tonto. Eu te perdoo, mas vá de retro. Não quero mais você perto de mim. Você vai ter o celular, mas você vai falar 2 minutos com cada pessoa. Máximo, porque você vai querer estar perto das pessoas. Porque na hora que nosso gatinho
morrer, ou o cachorrinho, que o nosso filho for embora, estudar em outro país, enfim, a hora que a nossa parceira afetiva, parceria for embora, a gente vai olhar e falar: Puxa vida, quanto tempo que eu fiquei nesses aparelhos de celulares e não", sabe, a gente vai parar de desperdiçar a vida. A gente vai perceber que a gente pode escolher músicas, que a gente pode escolher livros, que a gente pode escolher palavras para falar, que a gente pode escolher caminhar com serenidade pelo planeta, que a gente pode cumprimentar as pessoas, nossos vizinhos, e falar: "Eu te amo", como eu falo para você. Já falaram para mim: "Não, não fala mais 'eu te amo'". Um dia alguém pode interpretar mal o que eu estou falando, e eu falo: eu sei disso". Se Jesus estivesse vivo, e eu falar que ele estaria, agredindo alguém se ele falasse: "Eu te amo", mas não importa, você vai aprender a ser fiel ao amor, você vai aprender a observar o que você está fazendo, sempre inspirando e expirando. Você vai perceber que os pensamentos nocivos vêm nos visitar. Reclamação, ciúme, intriga, cobiça, inveja. Mas você vai respirar tudo isso e falar: ok, eu posso mudar tudo isso. A gente vai começar a perceber que eu não quero mais fazer intriga, que eu não quero mentir. E quando eu estiver bravo, eu prefiro andar na rua, eu prefiro respirar, prestando atenção a cada momento, a cada instante. Como, por exemplo, agora está chovendo, como daqui a pouco está de dia, como daqui a pouco eu vou fazer minha meditação com a minha gatinha no colo, ou vou procurar um texto lindo para ler antes de eu dormir. Eu vou procurar, sabe, antes de dormir, deitar de costas e respirar e falar: "Uau, uau, amanhã pode ser que eu esteja vivo de novo", e eu vou fechar os olhos e adormecer tranquilamente. E se eu tiver insônia, ok, ok, eu vou aproveitar para ler um livro, sem brigar com a insônia. E, enfim, eu vou, a partir de hoje, resolver sorrir e talvez até chorar. Eu vou resolver ser feliz e talvez até ser infeliz. Mas rindo, chorando, sendo feliz ou infeliz, eu vou viver a vida. É uma escolha minha e tua, viver a vida. Como ela se apresenta. E isso é curativo. Então eu espero que essa lição sirva a todos e Sofrimento é opcional, da minha amada mestra Monja Coen, para quem quiser aprofundar esse texto, tá bom? Eu vou responder perguntas aqui em seguida. Sei que está informação aqui comigo. Espero que essa aula facilite para você dar um aconselhamento, dar uma mentoria para alguém. A gente tem falado sobre escuta ativa e hoje perceber como lidar, né, com tanta gente doente, tá bom? Amor de amor e mais amor ainda a ti. Deixa a tua pergunta aqui para mim. Meus irmãos, vamos lá. O reconhecimento da energia do agora, viver em plenitude no momento é um verdadeiro presente. Paz na aceitação do fluxo universal. O Bruno fala, é isso mesmo. É isso mesmo. E gratidão, Bruno, pelas tuas palavras. Namaskar, namaskar, essa pessoa faz yoga, acha. Subisha, não sei o nome. Você pode falar sobre a disciplina? Disciplina, eu acho que desenvolve disciplina é o yoga, é o zen e artes marciais. Eu faço karatê há tantos anos e trouxe muita indisciplina, muita disciplina. Disciplina é persistir, é seguir os yamas e niyamas, se você faz yoga, é ter tapas, que é austeridade, não desistir das coisas, tá? Mas isso a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo. Vivi, que é a moça verdinha aqui do meu Instagram, obrigado, do meu Instagram, do meu YouTube. Eu acho que ela faz uma contribuição mensal aqui para o YouTube, e ela aparece verdinha, e eu nem divulguei isso, ela já faz, e que gratidão. Vocês gostariam de me perguntar algo? Eu sempre deixo uns 5 minutos para vocês perguntarem algo que possa mudar o dharma de vocês, o caminho de vocês, que possa fazer bem para você e beneficiar a todos os seres vivos, todos.
Otávio, você ainda faz mapa astrológico? Angélica, por que será que sempre me perguntam isso, né? Lógico que eu faço, é o meu trabalho ser astrólogo. É o trabalho que eu faço de atendimento, apesar que eu não entro em contato com a pessoa, eu não falo com ela, eu gravo. E tenho formações online e na escola presencial, o Mãe Amor, que é uma escola presencial e online. Otávio, você é inspirador. Gratidão. Eu não sei seu nome, esse é seu nome? Eu estou sem óculos, como sempre eu deixo o óculos em algum canto, mas você é muito gentil. Você sabe que o Leonardo Boff, um grande mestre que eu tenho, ele fala que nós economizamos elogios, que nós criticamos muito e elogiamos pouco. E quando alguém nos elogia, eu fico feliz por mim. Eu tenho minha baixa estima de vez em quando, e saber que eu estou ajudando vocês me faz bem. Então você me faz bem, e fico feliz de saber que existem pessoas que elogiam. Se vocês entrarem agora nos portais de notícia, poucas pessoas elogiam, né? É bonito elogiar. Kir, Kirtan, tera, Kirtan Terapia. Qual é a sua visão sobre os transgêneros? Como lidar com a não aceitação do corpo físico? Puxa, uma boa pergunta. Eu dei uma. Não, não dei essa aula ainda. Olha só, não dei. Eu vou dar esses dias, está até ali, ó, a cola minha, que é como aceitar o próprio corpo. Fica de olho no YouTube, no Instagram, que eu vou dar essa aula de aceitação. Você sabe que aceitação é tudo. Aceitação é tudo. Todos os mestres falam em aceitação. E não é fácil a aceitação. Mas nós temos que aceitar que não é fácil. A entrega, todos os mestres falam de entrega. E aceitar o próprio corpo é importante, tá bom? Gratidão, gratidão. Outro Bruno aqui, Costa, Good Mitchell. Feliz em ter a minha vida. Ai, que palavras bonitas. Belas palavras, conheci seu trabalho através de uma live sua com o Lalá. Ah, é o Laércio Fonseca, um querido. O Laércio é bem bacana o que eu falo, né? Às vezes a gente não precisa concordar um com o outro, né? Metade do que o Laércio fala eu não concordo, mas a gente é irmão, é amigo. Essas coisas muito esotéricas, muito ocultistas, assim, não me tocam. Mas eu gosto de falar com ele, né? Eu falo, puxa, eu não concordo com isso, mas que é interessante, que é bem interessante mesmo, né? E eu tenho o pessoal lá do Paranormal fala, convida o Laércio para vir aqui. E eu já convidei, ele falou que ia, então estou bravo com ele, ele não foi ainda. Falou que não foi, hein, Laércio Fonseca, querido, que a gente se conhece desde lá do Santos Dumont, do Duque de Caxias, da Princesa Isabel. Nós somos das antigas, hein, Laércio? Cara, Otávio, muito obrigado por ser tão legal. Obrigado e trazer esclarecimento. Minha vida é uma pedrada só e acompanhar. Por que, Pierre, tua vida é uma pedrada? Fala para mim se eu puder te ajudar. Não estou negando que seja, pode ser que sim. Mas você ouviu a live desde o começo? Que eu falo que a gente tem que tirar essas palavras trazem coisas piores ainda. Sabe, o ano passado eu lidei com muita gente que me machucou. Profissionalmente, várias pessoas me machucaram. E às vezes escapava, eu falava, aquela pessoa profissionalmente, não a pessoa, é uma porcaria, é um lixo, é incompetente. Aí minha companheira Nanda fala, para com isso só vai piorar as coisas. Fala, é verdade, né? Às vezes a gente piora um pouco as coisas. Piora um pouco as coisas. Bom, se não houver mais nenhuma pergunta, se alguém está gostando do YouTube, põe um like, né, para outras pessoas verem o que eu penso a respeito de depressão. Tudo que eu falei aqui é bem pesquisado, bem estudado. Tudo é baseado em algo que tem dado certo, então não são opiniões minhas. Gratidão, Kleber. E eu espero que tenha tocado o coração de vocês essa aula de 1 hora, 34 minutos e 22 segundos. A outra pessoa que me conheceu através do Lalá. Ai, que bom. Eu e o Laércio somos irmãos, assim, né? Laércio, Léo Artese, conhece o Léo Artese? É outro da mesma época, incrível.
professor De Rose, professor Hermógenes, né? Própria Monja Coen, a gente está há muito tempo nessa estrada. E próxima live toda segunda, é que essas aqui é uma aula que eu estou dando para um curso, mas eu abri que eu estou sem acesso ao Zoom. Mas eu tenho feito live toda segunda-feira, às 19h30, 19h30. E se vocês quiserem dar um tema para mim, eu vou agradecer e eu falo o tema de vocês, tá bom? Falo o tema de vocês. A próxima live eu vou fazer sobre aceitação do corpo, do que eu sou, do que eu tenho, da onde eu estou, baseado no Tantra também. Aceitação baseado no Tantra, tá bom? Bruno Carvalho. Carvalho, você sabe, Bruno, que meu nome é Otávio Augusto Carvalho Leal. Meu nome é Otávio Augusto Carvalho. Então, eu também sou Carvalho. Nós somos irmãos, assim como eu sou irmão de todos vocês, tá bom? Assim como eu assisti no filme Avatar, eu vejo você. Eu vejo você. E vendo você, amor de amor e mais amor ainda a ti. Gratidão. Gratidão, gratidão a todos.